Essa semana eu estava. Depois eu comento. Camila, lá no Criado Mundo, lá da cama, tem um papel lá que eu escrevi, que eu fiz um pequeno sermão. Você pega para mim lá, fazer um favor? Só para efeito de uma informação, eu vou passar aqui para a igreja. 1 Coríntios 11, versículo de número 17. Quem achou, diga amém, irmãos. Nisto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. 23. Porque recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Amém. Obrigado por se colocar de pé. Pode se assentar. Pega, por gentileza. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa manhã? Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Eu estava essa semana desenvolvendo o texto bíblico para a gente colocarmos esse em prática, primeira semana de agosto, que é o nosso culto, que vai ser falado sobre o obreiro e a sua liturgia e a sua ética. Não vai dar para falar tudo, mas pelo menos darmos o início, o que vai ser de muita importância para as nossas vidas. E temos aqui nessa manhã o culto chamado da celebração da Santa Ceia do Senhor. E sobre a celebração da Santa Ceia, nós temos dois símbolos que representam a Santa Ceia do Senhor. Quais são eles? Os dois símbolos que nós representamos na celebração da Santa Ceia do Senhor. Quais são eles? O pão e o vinho. O pão representa, como bem sabemos, o corpo de Cristo, crucificado na sexta-feira, entregue no Gólgota, na cruz, chamado Monte da Caveira. E temos também o vinho, que representa o quê? O sangue dele. A gente fala vinho, mas não é o vinho que a gente pensa lá, que contém álcool, mas é o suco da uva, que representa o sangue de Jesus. Aí, para nós, Igreja do Senhor protestante, nós temos dois sacramentos de muita importância. Quais são eles? Dois sacramentos. O que vem a palavra sacramento? Vem daquilo que é sagrado. E dois deles fundamentais, que é o nosso pilar das nossas igrejas, vamos dizer, protestantes. Pastor, por que se refere protestante? Quando se fala o nome cristão, inclui também 80 ou quase 80%, o Brasil todo como cristão. Então, como cristão, coloca-se também incluindo o segmento da Igreja Católica Ortodoxa Romana. E quando alguém lhe pergunta se você é um cristão, a pessoa lá responde como? Eu sou sim um evangélico. Quando se fala que somos evangélicos, estamos, na verdade, dizendo somos o quê? Protestante. E por que se fala o nome protestante? Alguém que sabe, irmãos, para a gente podermos, só para colocar efeito de conhecimento aqui, por que a gente fala o nome protestante? Alguém pode falar, manifestar aqui? Aonde que começou, aonde que deu início a isso aqui? A palavra protestante, por gentileza. Alguém pode falar, se manifestar, levantar a mão, por gentileza?
Logo depois a gente fala sobre os 2 sacramentos aqui importantes e a gente participa da continuidade da celebração da Santa Ceia. Alguém pode falar aqui, irmãos? Alguém daí do plenário pode levantar a mão e falar, por gentileza? Alguém aqui? Tem um professor aqui, que é a missionária Karina, tem o missionário Everton, pregador do evangelho. Não sei a data certa, que eu posso errar, mas no ano de 1517, no ano de 1500, alguma data, lá, Martim Lutero era um monge da Igreja Católica. E por ele ser um monge da Igreja Católica, ele praticava algumas indulgências. E ele percebeu que muitas práticas que se usava, que se a Igreja Católica Ortodoxa colocava, viu que não estava 100% ali nas Escrituras Sagradas. Ele entendeu que existe a doutrina do homem e existe a doutrina bíblica. A doutrina bíblica, ela é algo inegociável. A doutrina bíblica, ela abrange os 4 cantos da terra, independente da denominação evangélica. Então, esse monge católico chamado Martinho Lutero, ele viu que ele fazia coisas da doutrina do homem. E um dia, esse homem chamado Martinho Lutero, ele vai lançar chamada a reforma da igreja. Ele vai diante do templo, lá na Alemanha, e ele levanta as 95 teses. Inclusive, no próximo culto, é interessante expressar aqui as 95 teses, mas quando ele lê Romanos, capítulo de número 1, não me engano, versículos 17 ou 18, que diz: o justo viverá pela fé. Diga comigo, justo viverá pela fé. Quando Martim Lutero lê, ele é impactado lendo esse texto do livro de Romanos. E ele vai fazer uma reforma. E na reforma, ele expressa dizendo em latim, diga comigo, sola as Escrituras. Traduzindo, somente as Escrituras. Diga comigo, somente. Diga, pelas Escrituras. Ele entendeu que não tinha outro fundamento a não ser um fundamento deixado para nós. Aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. E com isso, houve uma reforma, porque a igreja ela foi se degradando por causa das doutrinas humanas que foi entrada. E por causa, qual foi a causa maior da reforma protestante? Dar-se início, porque lembra de um homem chamado Constantino? Esse homem, ele se disfarçou como cristão. E como cristão, ele se revela como homem da igreja, o homem de Deus. Ele faz tantas atrocidades e agora ele se revela como amigo dos cristãos, amigo dos evangélicos. E percebemos que dali para frente houve muita distorção teológica daquilo que realmente que está inserido nas Escrituras Sagradas. E aí nós vamos ver nos anéis da história muitas coisas que não existem, que não se encontra dentro do cano sagrado, que é as Escrituras Sagradas. Guarde uma coisa, o primeiro passo, quando a gente inicia um discipulado, Mário, é uma coisa muito fundamental. E essa coisa fundamental é o que deve ser dado início em uma evangelização para as pessoas em nossa volta, que está em nosso redor. E uma delas parte de um princípio,
qual é o princípio? Cremos. Diga assim comigo, cremos. Diga na inerrância. Diga da palavra. Diga do que está escrito. Então, cremos em uma coisa, em um pilar muito importante. Tem outra expressão que dá, além da inerrância. Eu sempre falo isso aqui no discipulado. Me ajuda aí. Não. Oi? Tem um outro nome que se dá para mim poder colocar aqui para a igreja. O nome é... Ah, tá. Lembrei. Diga comigo, assim comigo. A única fé de prática, diga, e de regra, diga, é as Escrituras. Então, o ponto de partida da fé e da prática e da regra, ela parte da onde? Das Escrituras sagradas. Cremos no que está escrito, é realmente a palavra de Deus escrita, inspirado pelo Espírito Santo, e usou os homens para escrever, quase 40 homens, para escrever 66 livros da Bíblia. Inclusive, tem alguns que às vezes até chegam e falam assim, mas eu não acredito porque Deus usou homem para escrever a Bíblia. Quisesse que usasse quem então? Uma égua, um cavalo, um pombo, um cachorro? Então, a única fé e prática minha é o que tem que estar inserido nas Escrituras Sagradas. Esse é o ponto de partida nosso. Então, vamos ver que Constantino ele trouxe muitas coisas que foi filtrando no longo da história, que depois, lá no ano de 1500 e alguma coisa, Martim Lutero teve que trazer uma reforma protestante. Inclusive, hoje vivemos em um século XXI que precisamos novamente de novos Martim Lutero para trazer reformas, até mesmo no nosso meio, em algumas coisas que estamos vendo que fogem muito, muito mesmo da realidade daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Então, qual foi o tema de Martim Lutero? Somente pelas Escrituras. A minha fé de prática e de regra parte do que está escrito, e não daquilo que eu creio, é o que está escrito, e o que está escrito é a minha regra de fé e prática. Diga comigo, a minha regra, diga, de fé e prática, ela não se negocia. E aí, a partir dali, dá-se o início de uma grande reforma, a qual falei aqui novamente, repito aqui, somente o justo viverá pela fé. Glória a Deus. E temos aqui algumas coisas que foram ensinadas ao longo dos anos. Um exemplo, Papa Leão X, eles ensinavam que dá aquela ideia de vender-se um pedacinho no céu. Você pagava algumas indulgências. Outras elas que foram passadas e ensinadas ao longo dos anos, fazer-se de repente preces para aqueles que morrem porque estão no estado intermediário. E as Escrituras Sagradas diz bem claro, dado o homem morrer única vez. A partir daí, segue-se o juízo final. Vemos também outras práticas que não estão inseridas, como o batismo, como crianças, que na verdade têm pecado, mas não pecado de consciência. Temos uma verdade em nossa mão, que é a palavra de Deus, que não se negocia. E vemos também muitas outras práticas que não conduz, que não tem realmente aquilo, veracidade do que está escrito na palavra de Deus. Cremos uma outra verdade, que é a inerrância dela, que é composta de 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Então, temos uma regra de fé e prática. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Quer ver um exemplo? Só para efeito de informação. Um dia, passei em frente a uma igreja e a moça falou assim, o senhor é evangélico?
Eu disse para ela, eu sou simpatizante, eu acho muito legal. Falei para que ela não soubesse que eu era evangélico. E ela disse assim, ó, temos sexta-feira, chamado Manaim, em um local, e ali a gente tem um encontro de fé. Nesse encontro de fé, a gente vê anjos. E um desses anjos foi desse jeito, e um desses anjos aparece, e o nome dele se chama Miguel. E eu disse para ela, e como que esse anjo lhe aparece? E ela disse, aparece com asas. Aí eu disse para a moça dessa forma, mas eu já li na Bíblia que anjo não tem asa. O único anjo que tem asa, que aparece em Isaías capítulo 6, em Apocalipse, que são chamados os serafins, com duas voa, duas cobre o seu rosto e duas cobre os seus pés. Pelo que eu sei, Miguel é o chamado arcanjo, guardador de Israel, é o anjo da guerra, o anjo da peleja. Temos também Gabriel, que é o mensageiro, mas Miguel ter asas. Dessa forma, ela disse assim, mas não é o que a Bíblia diz, é aquilo que vemos e aquilo que passamos para o povo. E eu disse para essa pessoa, então é o que vocês dizem, não é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que se o anjo, Gálatas capítulo 1, versículo 12, descer do céu, anunciar outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Deus não negocia a sua verdade. Ela é inerrância poderosa para salvar, libertar e nos conduzir ao caminho do céu. Então temos esse ponto de partida chamada regra de fé e prática, as Sagradas Escrituras. Quem entendeu, diga amém, irmãos. Um dia, estava fazendo uma pintura no apartamento, um colega não pegou o serviço, e eu queria iniciar, né, os meus primeiros pinturas em apartamentos. E um dia essa senhora disse assim, tem como pintar o meu quarto de um verde, que era um verde mais forte na sala, e um verde um pouco mais com tonalidade, vai ficar bonito. E naquele momento, eu fui lá para poder isolar a cama, uma cama grande daquela senhora, estava eu e o moço de vista linda, e naquele momento tinha um livro muito grande, e eu disse, senhora, esse livro tem que se tomar muito cuidado, tem que pegar ele aqui, isolar. Ela fez todo o trâmite ali, pegou com muito cuidado aquele livro aberto, a Bíblia grandona, e colocou à parte, e o jovem virou para ele e falou assim, sabia que esse moço, era eu falando da minha pessoa, ele é pastor? Eu falei assim, teu nome do rapaz lembra até hoje, Wagner. Falei, Wagner, não precisava dizer que eu sou pastor, né? Estou aqui como trabalhador, pintor, enfim. E aquela moça muito religiosa, ela começou a conversar comigo, eu fiquei quieto, só observando, e a única pergunta que eu disse para ela foi, a senhora crê na regra de fé e prática do que está escrito na Bíblia? Ela disse, não. Eu falei, então, a partir daí eu não posso falar nada do que condiz sobre a fé, do que realmente nós acreditamos do que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu não tenho o que se conversar. Entendeu, Jacques Germundo? Não tenho. Outro dia eu fui no sistema prisional aqui de Viana, e eu eu fui representando, né, um órgão do governo, e estava ali uma prática de uma religião lá, e o moço chegou perto de mim, ainda bem que já estava no final, ele falou tanta bobeira, que eu já disse isso aqui, não foi que eu falei isso, que até hoje não saiu da minha mente, tem uns 3 meses isso. Ele falou assim, deixa eu te falar, o senhor é pastor? Aí eu disse assim, por quê? Eu acho muito bom, né, os pastores fazendo um trabalho de evangelismo. Não disse para ele. E ele começou, eu já chamei vários pastores para um debate bíblico e ninguém vai. Quer ver? Ninguém sabe falar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Aí eu disse assim, como? Ninguém sabe, de tão conhecimento pequeno. Aí eu disse para ele falou, fala para mim. Aí eu falei assim para ele, você quer que fale em ordem
ordem cronológica ou conforme está na Escritura Sagrada? Porque pelas Escrituras, pela ordem cronológica, começa em Jó. Mas pela ordem que está na Sagrada Escritura, na Bíblia, que temos, começa no livro de Bereshit, que é Gênesis. Quando eu falei assim, ele já ficou assim, né? No caso, Bereshit, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele acertou. Aí eu fui olhando assim para ele assim, e ele falou assim para mim: olha, irmão, eu fui da igreja 5 anos. 5 anos eu fui da igreja, estudei sobre várias coisas. Tem até um nome, depois que ele falou lá, eu perguntei até o Luciano, ele até, um dia de madrugada, estava ali conversando sobre a Bíblia, eu e o pastor, qual é o nome do pastor lá de Guarapari? Leandro, sobre um assunto que eu não vou dizer agora aqui. E ele falou assim para mim: hoje eu aprendi que tem muita coisa que está na Bíblia que não é verdade, é coisa de Constantino, e foi falando um monte de coisa. E foi falando. Falei: Deus, tomara que acabe logo essa reunião daqui para mim ir embora. No final eu disse para ele assim: meu Senhor, eu vou continuar acreditando no que está escrito na Bíblia. E pronto, final, e acabou. A minha base de fé e de regra não é de Aristóteles, não é de Constantino, não é de filósofo nenhum. É aquilo que Cristo deixou escrito e é para nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém, irmãos? O homem ficou incrédulo. Não seja incrédulo do que está escrito. Não experimente algo para saber se é verdade ou é mentira. Ele disse para mim tantas coisas que eu comentei, essa aqui uma outra vez, já estou falando de novo. O homem ficou incrédulo, mas temos um ponto de partida, 2 pontos. Ou você acredita no que está escrito, ou você se torna um incrédulo, não acredita em nada. A Bíblia não se negocia, ela é a palavra de Deus, escrita, inspirada pelo Espírito Santo e usando homens na terra. E por isso temos aí o composto de 66 livros, que é o livro inspirado pelo Espírito Santo, aprovado ali pelo Conselho de Nicéia, que eu não vou entrar aqui em detalhe. Então temos 2 sacramentos de muita importância. Eu anotei aqui, temos 2 sacramentos para nós importantes da nossa fé. Primeiro, batismo. Qual é o primeiro sacramento nós, da igreja protestante, seguimos 2? Primeiros é qual? Diga comigo: batismo. Romanos capítulo de número 6 diz: se já morremos com Cristo, assim também como Ele ressuscitou, ressuscitaremos com Ele também na sua ressurreição e no último dia também. Se já morremos com Ele, assim também com Ele ressuscitaremos também. Romanos capítulo 6, pega o versículo 1, 2 e 3 e 4. Fala de sepultamento. O que é um sepultamento? Você vai enterrar uma pessoa, cobrir uma pessoa. E ali houve o quê? Um sepultamento. E a palavra batismo, ela vem do grego, batizo, que significa o quê? Diga comigo: imergir. Diga, imergir. Inclusive, em Apocalipse 13, fala de uma besta que sobe do mar, que ela está como que está lá? Imergida, que ela está imerge do mar, né? Que está saindo de dentro para fora, né? Imerge. Isso aí, às vezes, quando a gente está aqui dando pregação, dando estudo, aí eu jogo para a vez deles aqui, colocando eles, às vezes, às vezes eu falo assim: pastor, nem tudo não vamos saber, mas sempre nos ajuda aqui. Domingo passado eu queria lembrar sobre a serotonina, que trabalha dentro das nossas células, né, dos nossos neurônios. Aí o presbítero Gilmar, junto com eles, ele lembrou a serotonina. Na hora, eu fiquei até hoje assim pensando assim, como que, né, sabe de informações, a gente sabe, então isso é muito bom, que você agrega muito.
Então ela vai imergir do mar, porque ela está saindo de dentro para fora. Mas a palavra batismo, ela significa o quê? Imergir, mergulhar, que é uma representação do sepultamento. Para nós, o batismo é mergulhar. Pastor, aonde que deve ser? No rio? Jesus foi batizado no Rio Jordão. Desde quando tem água? Que se mergulhe o cidadão. Esse é o nosso ponto de fé, de regra, de prática. Tem gente que só crê que se for no rio. Respeito a fé e a crença de cada um. Mas desde quando tem água que precisa mergulhar, nós fazemos no rio. Mas desde quando mergulha o cidadão, e aí a gente passa a acreditar. No que está Mateus 28, 19, batizando a pessoa em nome do Pai, do Filho. Cremos num só Deus, uno, na Trindade. Pai, Filho e Espírito. Não é três deuses, um único Deus. Então, mergulhando. Como que é a prática de algumas outras denominações que realiza batismo? É por aspersão. O que é uma aspersão? Quem pode dizer para mim? Do lado de cá, o que significa o batismo por aspersão? Do lado de cá. Oi? Oi? Qual o nome? Isso, espargir é jogar a água em cima da cabeça. Vai fazer um chuveirinho, né? Pega ali, acho que não sei o que eles usam ali, e joga em cima. Isso é o quê? Espargir água. E a palavra batismo é o quê? É mergulhar. Quem já foi mergulhado aqui no batismo das águas? Deixa eu ver, irmãos. Um dos sacramentos sagrados para nós é o batismo. Jesus foi batizado pelo seu primo, João Batista, e foi a partir de que data? Da sua idade? Foi com quantos anos que ele batizou? Com 30? Ou seja, quanto adulto, ele tinha consciência. Ele foi espargido ou ele foi mergulhado? Ele foi mergulhado. Então, existem dois sacramentos importantes. Primeiro é o batismo. É lógico que segue uma sequência de discipular, de estudarmos a Bíblia, para o novo convertido, e depois tem um sacramento, que é o batismo. O segundo sacramento para nós de muita importância, que é chamada o quê? Santa Ceia do Senhor. Paulo diz que devemos celebrarmos a ceia do Senhor até que Ele, assim como Cristo me instruiu, me ensinou, assim eu também o instruo vocês. Assim como Cristo me deu o mandamento, assim lhe dou também essa continuidade do ensinamento, participando da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é para quem, irmãos? Para todos que um dia foram batizados nas águas. É para todos. Não existe só para o líder eclesiástico. A Santa Ceia é para lembrarmos a morte e ressurreição, até que ele venha. Quantos entenderam, digo amém, irmãos. Então, dois sacramentos de muita importância: batismo e Santa Ceia. Já expliquei. Batismo salva? Não. Mas se eu nego o batismo, isso pode comprometer a minha salvação, sim, se eu sou conhecedor da palavra. Santa Ceia salva? Não. Mas se eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo, isso pode comprometer a minha salvação. E fazemos isso uma vez por mês, a qual nós estamos aqui hoje, louvando e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. E em outra instituição, nós vamos ver que existe 7 sacramentos
que é penitência, a qual a pessoa deve se confessar diante de um parlatório, né, alguma coisa assim, né, confessionário, né, perdão. E a pessoa tem que praticar, é uma das coisas sagradas da instituição, a qual se chama instituição ortodoxa, em caso a católica. Temos aqui também uma coisa que é a segunda, não estou indo pela ordem não, que é de sacramento, que é de muita importância para eles. É a unção, quando alguém está enfermo, recebe essa unção lá no hospital, ainda em vivo, muitas das vezes recebe essa unção. São práticas que eles acreditam nisso aí, que é a unção dos enfermos. Sexto, ordem. Sétimo, não estou indo pela ordem, é o matrimônio. Temos aqui também batismo e confirmação, que no caso é a continuidade lá que é de uma sequência que a pessoa passa pelos estudos, e o outro chama também Eucaristia, que no caso não é nós que fazemos esse exercício, mas sim praticamos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Então temos aqui 7 de outras denominações da Igreja Católica: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. São esses sacramentos que essa igreja possui. E para nós existe somente 2 importâncias: batismo e Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito na Bíblia. E o que está escrito é o que eu tenho que crer e acreditar. E que Deus em Cristo nos abençoe. Nesta manhã, quem pode participar da Santa Ceia? Quem é batizado nas águas, já passou pelo discipulado, passou pelos estudos bíblicos, é membro da igreja. E aí nós celebramos no domingo pela manhã. Lembra de uma coisa: a Sagrada Escritura é o nosso ponto de fé e de regra, é o nosso ponto de partida. Não acreditamos no que outros filósofos dizem, mas sim o que a Escritura diz para nós. Amém, irmãos? Diante dos cultos, nós vamos celebrando aqui, aos poucos nós vamos ler o capítulo 1, capítulo 2, sobre a declaração de fé, irmãos, que é o ponto de partida nosso doutrinário, está aqui, que vai ser de muita importância. Eu gostaria que a igreja, quando tiver a oportunidade, traga sempre uma caneta, sempre num culto, sem tomar tempo, coisa de 1 minuto, 2 minutos, nós vamos ler um capítulo desse, que é pequeno, sobre a declaração de fé nossa das Assembleias de Deus. Inclusive, cara, eu li aqui que cremos na volta de Jesus em duas situações. Primeira, a volta invisível, e depois visível para todos aqueles que estiverem sobre a terra. Declaração de fé da Igreja das Assembleias de Deus. E aqui você vai aprender uma coisa muito importante, que é sobre a questão de algumas outras linhas, e aí a gente define realmente a nossa fé no que está escrito na sua sagrada palavra, que é a doutrina bíblica. Doutrina que são compostas entre muitos assuntos: angelologia, antropoformismo, que é antropo, que é a doutrina do homem, armatiologia, doutrina do pecado. Temos outras entre as doutrinas, escatologia bíblica, que é o estudo das últimas coisas. Enfim, são compostas de aproximadamente 23 doutrinas que temos, que aí sempre está por dentro desses assuntos. Amém? E dizemos como Martim Lutero: sola as Escrituras, somente pelas as Escrituras. Como Jesus disse: aquele que crê como diz as Escrituras, rios de água da vida fluirão dentro do seu ventre. Glória a Deus. A igreja de Cristo não precisa de inventação de moda para atrair as pessoas, para explicar a verdade.
A palavra de Cristo é o que está em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem pode dizer amém, Jesus? A Bíblia diz no profeta Oséias: o meu povo foi levado em cativo, porque ele faltou conhecimento. Diga comigo: o conhecimento liberta, o conhecimento salva, o conhecimento nos traz a plena verdade da luz da palavra do nosso Deus. Existe uma verdade que parece uma verdade, mas não é, que se ensina por aí batendo nas portas, que somente há 144 mil salvos, mas nós acreditamos o que está escrito em João 14: na casa de meu pai há muita morada, e se não fosse assim eu voltaria, para que aonde eu estou estejais vós também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quem acredita que existem muitas moradas nas mansões celestiais, e o que cremos que o nosso nome está escrito lá no livro da vida? Ensina algumas outras pessoas que acaba, o homem morre e acaba-se tudo por aqui, mas nós acreditamos na vida eterna em Cristo Jesus, como acreditamos na punição eterna sem Cristo. Mas aquele que acredita na salvação em Cristo, que em breve nós vamos morar nas mansões celestiais, é o que o Senhor prometeu para nós: na casa de meu pai há muitas moradas. E eu tenho certeza, naquele grande dia possamos ouvir e dizer aquele nome: vinde bendito do meu pai, possuir por herança o reino que está preparado antes da fundação desse século. E que assim o Senhor nos abençoe nesta manhã em Cristo Jesus. Não existe pegadinha, não existe atalho, não existe gatilhos para dar um jeitinho para Deus. O que está escrito foi o que Ele deixou para nós praticarmos e exercemos a nossa fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela fé sois salvos em Cristo. Diga comigo: Jesus. Não sois salvos pelas obras, mas sim pela fé. Vamos dizer comigo: sois salvos, diga, por meio, diga, da fé, diga, não vem de vós, diga, é um dom de Deus, diga, é um dom de Deus. Diga: Deus nos deu um dom, esse dom é de estarmos com Ele juntamente nas mansões celestiais, e é pela fé que somos salvos. Você tem que crer na sua salvação. Quantos creem na sua salvação aqui em Cristo Jesus, irmãos? Pela fé sois salvos em Cristo Jesus, é por Ele que acreditamos todas as coisas. Paulo diz em 2 Timóteo, depois confere, se tiver errado me corrige depois, 2 Timóteo 2,5 diz: a único que está entre Deus e os homens, a ponte é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Entre Deus e os homens existe um que se chama Jesus, o Todo-Poderoso. Ele é a ponte. Um dia alguém disse para ele, dizendo: Senhor, me mostra-nos o caminho. Aí Jesus disse: basta-me, eu sou o caminho. Aí Jesus disse: quiser ir, vai por outros caminhos. Aí o discípulo diz: para onde eu vou? Mas não tem outro caminho, porque só o Senhor tem o caminho de vida eterna, só o Senhor tem o caminho da palavra, só o Senhor que tem. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, artigo definido, eu sou a verdade, eu sou o libertador, advogado, rei dos reis, senhor dos senhores. Jesus não negocia com ninguém. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor nesta manhã. Quem vem dar todo louvor, toda glória ao nome do Senhor Jesus aqui nessa noite? Deixa eu ver, irmão. Quem crê que Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo de glória e está entre nós trabalhando, salvando, libertando? Quem crê nisso, diga mais uma vez amém, Jesus. Eu citei o texto aqui, vamos ver se é 2 Timóteo 2,5. Não é 2 Timóteo, mas eu vou achar aqui. Eu sempre confundo aqui, mas é 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens. O nome dele chama Jesus Cristo, o único mediador. Aleluia. É por isso que cremos no que está escrito. Se for no túmulo de algumas pessoas lá em Jerusalém, vai estar escrito no túmulo de Maria, restos mortais de Maria aqui. Se for no túmulo de Paulo, vai estar lá, restos mortais num grande homem que pisou sobre a terra, apóstolo Paulo. Mas se for no túmulo de Jesus, vai estar escrito em aramaico, em hebraico e também em grego, restos mortais está aqui, mas ele não está entre nós. Jesus está ressuscitado pelos séculos dos séculos, ele não está entre os mortos, está ressuscitado para a vida eterna. Jesus ressuscitou, irmãos. Cadê os restos mortais? Não está aqui. Jesus ressuscitou, ele não está. Se o momento que for, o ponto de partida sua não for o que está escrito, não for Cristo, parece forte que eu vou dizer, é melhor você abandonar Cristo, irmão, sair da igreja. Mas por que, pastor? É pior estar na igreja, que parece que tem uma fé fundamentada, mas não tem em Cristo. Deus é bom e as suas misericórdias duram. Eu leio em outro momento, nós vamos iniciar isso aqui. Camila comprou com muito carinho e eu vi essa semana alguém lendo, acabando de ler, eu achei de muita importância, despertando, declaração de fé. E a gente vai partir um ponto de partida muito interessante assim que nós tivermos oportunidade. Quem sabe hoje a gente lê um pedacinho e a gente vai começando anotando. Tem certeza? Jesus está voltando, irmãos. O arrebatamento é verdadeiro. Amém? Jesus está voltando. Glória a Deus. Vamos orar pelaquilo que